Olá, sou Samuel Souza Paula, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera. O que são as lâminas de ouro? Quais os passos para se alcançar a prosperidade? Como você harmonizar a sua energia espiritual com a manifestação material? Estas e outras perguntas serão respondidas por Desirê Oliveira, diretora executiva do Centro de Estudos Holísticos Ouro Verde e também ministra cursos no Brasil e na Europa. Acompanhe porque a entrevista ficou super bacana. É isso aí. Bem, pensando rápido, né, o que é prosperidade, eu poderia dizer algumas palavras, né? Prosperidade, para mim, está diretamente ligada a se abrir para receber, tá? Prosperidade, para mim, está diretamente ligada também ao quanto você tem a capacidade de se expandir, de se permitir essa expansão, de assumir quem você é. E para que você assuma quem você é, de estar presente. Né, de se colocar na presença, né, no que você faz, no que você entende como sua verdade. E quanto mais essa verdade entra em conexão com a tua essência, mais a prosperidade se faz presente. Essa abertura para receber é o ponto fundamental. Porque não adianta você buscar a prosperidade, você querer a prosperidade, se você não se abre para receber o que vem de consequência, né? O retorno que isso pode te dar. E esse retorno, ele pode ser a nível financeiro e pode ser em outros níveis. Muita gente se abre para essa prosperidade no nível da espiritualidade, né? Então cresce como um ser espiritualizado, né? E tudo bem, mas vai olhar para a sua casa, para o seu dia a dia e fica na falta, né? Tem um sentimento de falta, não consegue ter como consequência dessa espiritualidade o dinheiro que é o sustento. Então há uma divisão entre o que é a espiritualidade e o que é esse material. Isso vem das nossas crenças antigas, né? Muitos de nós temos consciência disso, né? Dessas crenças da religiosidade, dos nossos antepassados. Então, toda essa crença, ela não vem simplesmente das religiões, né? Porque senão seria focar muito ali. Vem também do quanto, olhando para a nossa vida, e não precisa ser a nossa vida agora, né? O quanto que nós vivenciamos situações em um passado que fez com que nós nos fechássemos, né? Para olhar para toda a nossa capacidade de fazer, né? E essa abertura, né? Olhar para o que nesse fazer pode vir como consequência. Muitas vezes nós achamos que essa consequência ela vem através de um reconhecimento do outro, né? E eu vou dar um exemplo. Eu atendi um cliente, né, que foi deixado com 1 ano de idade, né, pela mãe biológica e foi criado pelos pais, né, pais adotivos, né? Essa pessoa, no trabalho que foi feito, surgiu essa imagem, essa memória. Essa pessoa, ela estava presa a uma falta, que era a falta da amamentação que foi cortada. Essa carência, ela veio com ela até essa idade adulta e toda vez, e ela tinha necessidade de fazer o tempo inteiro, e isso gerava dinheiro, gerava moeda, só que na hora de receber a moeda ela se entristecia profundamente. E quando ela recebia o dinheiro, o que acontecia? O dinheiro saía, ela tinha que
gastar o dinheiro de qualquer jeito, porque ela não conseguia ficar com aquele dinheiro na mão. O valor interno dela estava completamente distante daquele valor, a moeda, né? Então, quanto mais nós nos damos a permissão de receber, porque nós temos valor, mais esse dinheiro vem e é aceito, e mais a gente consegue distribuir, nos incluindo no processo, né, de recebimento mesmo, porque senão o dinheiro chega e vai, aí a prosperidade vai embora nesse nível monetário, né? Então, tentar buscar em si, né, o que ainda impede de olhar para o dinheiro como algo valoroso, né? O que ainda impede, e a partir daí, o que ainda impede de reconhecer o nosso próprio valor, porque quando a gente reconhece o nosso valor, o dinheiro vem automaticamente, né? E o que ainda impede da gente reter, que a gente retenha esse valor no sentido não de nos tornarmos apegados ao dinheiro, né? Mas o dinheiro na mão de pessoas conscientes, ele se torna sagrado, né? Então, reter esse dinheiro, esse valor, faz com que essa moeda possa ser utilizada para o bem, para o melhor, né? Dependendo do conceito de cada um, né? Então, prosperidade para mim é isso, é você se abrir para receber e, ao receber monetariamente, porque tem várias formas de recebimento, né? A gente pode falar da nossa saúde, do nosso corpo físico, né? Reconhecer tudo isso, e pode falar também do valor monetário. Então, o quanto que nós estamos dispostos, abertos para esse recebimento e recebendo, como que a gente pode expandir isso, né? Criando oportunidades, utilizando esse dinheiro de uma forma sagrada, porque aí isso não promove um peso, né? Para quem é consciente, que traz uma visão um pouco distorcida, né, do que é o dinheiro, do que move o mundo, né? Isso facilita no processo e limpa histórias, né? Ressignifica histórias de passado que já não servem mais. As lâminas de ouro é um trabalho que tem como base o ouro verde e que promove a transmutação, né, da sombra em luz, né? Só que de uma forma completamente diferente, porque através da intuição, através da sensibilidade, né, desses canais que a gente tem e que utiliza muito pouco, né, todas as informações necessárias para que haja um bom andamento, tanto no processo individual quanto no processo empresarial, que as lâminas de ouro também pode ser utilizada para a empresa, né? Fica bem claro, né? É um passo a passo formatado através de um modelo de funcionamento, onde é identificado primeiramente o potencial ou da pessoa ou da empresa, que possa ainda estar latente, né? E ao esse potencial se manifestar, como que ele se bifurca em masculino e feminino? E o que é esse masculino e feminino? São as tendências extremas, né? Como que esse indivíduo, essa empresa pode funcionar de uma forma desarmônica, né? Interiorizando ou conhecimentos ou ações, se sentindo impotente ou paralisando de alguma forma, e em contrapartida, como que esse indivíduo e essa empresa atua nesse extremo também com uma impulsividade mais excessiva ou colocando em risco, né, por conta de uma crença, de uma rigidez, né, colocando em risco um processo, tanto empresarial como individual, e desarmonizando todo esse sistema, né? Nós somos, cada um de nós temos um sistema próprio, e a lógica desse sistema ele é trazido quando é feito um trabalho, né, dessas lâminas de ouro. Através das lâminas de ouro, nós podemos identificar se existe algum medo, não só o medo da escassez,
Porque até mesmo o medo do sucesso faz parte do processo, né? Muitas vezes a gente não consegue realizar o que a gente precisa porque a gente tem medo do sucesso. E aí a gente vai se boicotando o tempo inteiro, se boicotando, e algumas ou pessoas ou situações começam a aparecer e a gente acaba desistindo, né? Ou vai, segue em frente, mas com muito esforço. Então, tanto o medo da escassez, que é o medo da falta, né? Eu dei o exemplo de uma pessoa que, por uma crença, por uma situação vivida anteriormente, vivia na falta, né? Isso faz parte também, são essas crenças, né, que trazem esse medo. E quando você, o que faz com que esse medo possa ser diluído e transmutado, né? Simplesmente você entrar em contato com o teu desejo da alma, né? O desejo, qual é a proposta da empresa, por exemplo, né? Qual é a proposta? Essa proposta, ela é boa para o ser humano, ela é boa para a empresa, ela é boa para o universo, ela fere algum desses conceitos, né? Se não, é uma proposta boa, então pode ir em frente, então vai dar certo. Entendeu? Então, se a gente se coloca no medo da escassez, que vem por conta de crenças, né, de falta de registros antigos, né, aí a gente não leva o projeto à frente, tá? Mas como que a gente pode trazer esse medo para uma coragem, que é o antídoto, né? É a prudência, transformando isso, olhando para esse medo e trazendo, o que em mim atrai esse medo? O que em mim atrai essas situações que fazem com que eu me boicote, né, num processo, que não permita que eu seja quem eu sou, que a empresa consiga exercer a função que ela veio exercer, né? Então, quando você entra em contato, e é um movimento muito interno isso, né, de perguntas e respostas, se abrir para receber, aí eu vou lá para o iniciozinho, né? Prosperidade, ela está diretamente ligada a esse receber. Tanto de fora para dentro, quanto as informações que a gente pede, que a gente se conecta, se abrir para receber, né? Porque muitas vezes a gente reza, né? Pessoas que rezam, por favor, eu quero isso, quero aquilo, mas não se abre para ouvir a resposta, né? Eu quero uma resposta, mas fica esperando essa resposta do lado de fora, que Deus venha e traga a resposta, e a resposta não vem daí. Para ouvir a resposta, às vezes vem de uma pessoa na rua, né? Então, esse medo da escassez vem, para mim, da não presença, porque se você está presente, você sabe o que você vai fazer, qual é o próximo passo que você vai dar. E se você se abre para receber, não há medo que faça com que você se desvie do seu caminho. Você pega esse medo e vai com medo de tudo. Você transforma isso em prosperidade, transforma isso em prudência. E aí você vai no seu movimento, você não se exige nada, né? Porque muitas de nós nos cobramos muito, né? Um movimento e tal. Se a gente assume que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, pronto. A gente dá os nossos passos, o medo se dilui, a ação entra no lugar da reação, que o medo é uma reação, né? Aí você se coloca na ação, e quando você se coloca na ação, tudo começa a fluir, tá? Porque aí é esse movimento, né? De vai e volta, ou recebe e doa, tá? Tem os dois movimentos. E aí, nesse ponto... Muitas vezes a gente quer ter, né? Por medo de perder, né? Esse é o grande movimento. Se a gente tem tanto medo de perder, se a gente não se sente bom o suficiente para ter aquilo naturalmente, a gente entra no medo de perder. E esse medo de perder é um extremo, concorda comigo? O medo da escassez, o medo de perder. O universo está em equilíbrio. Ele está em equilíbrio. Ele pode não estar em harmonia, mas ele está em equilíbrio. Então, se você tem medo de perder e esse medo está interno, né, é lógico que você vai querer se apegar, né? Então, se você se apega a um relacionamento, se você se apega ao dinheiro, se você se apega, seja lá, a um vício, né? É porque você tem medo de perder alguma coisa aí no processo. Porque você não se acha suficientemente bom para ter aquilo.
você não se dá a permissão de receber. Aí a gente volta na questão do recebimento, né? Dessa abertura para receber. O que é seu por direito, não é nada que venha do outro, né? E que desequilibre uma balança. Não, é o que é seu. Ninguém vai receber o que é seu, ninguém pode receber o que é seu. Só você pode ter acesso ao que é seu. Então, se você se abre para receber, aí não tem apego, não tem medo de um relacionamento. Muitas vezes você se apega a um relacionamento para não perder, e aí você acaba perdendo, né? Muitas vezes você tem medo de se relacionar, aí você não se relaciona, né? Você tem medo de se relacionar porque tem medo de perder. Aí você não se relaciona e o que acontece? Você perdeu já antes de ter. Então, o que é essa balança, né? Se a gente consegue olhar para um lado, para o outro, se a gente consegue harmonizar essas forças, aí você vai com medo de tudo, você vai com prudência, esse medo se transforma em prudência, aí você age ao invés de reagir, aí você não precisa se apegar, é simplesmente olhar, é simplesmente reconhecer que você tem esse medo, que você tem esse apego, mas você respira fundo e vai na harmonia. As lâminas de ouro na empresa funcionam como mais ou menos uma consulta de coaching, né? Um atendimento de coaching, onde eu tenho um modelo, né? O que eu já falei aqui do potencial, dos extremos, né? E da consciência do processo, né? E nesse modelo o cliente se posiciona enquanto empresa e ele vai seguindo esse modelo. E eu vou direcionando, vou trazendo algumas informações. No processo das lâminas de ouro, o cliente traz as próprias informações. Tem todo um sistema funcionando em torno, tem toda uma lógica presente. Eu utilizo a conexão com a minha sensibilidade através da minha intuição. Essas informações vêm e eu simplesmente vou conectando as várias informações que o próprio cliente traz para que o trabalho aconteça, né? E no final do processo, o cliente ganha a consciência dessa lógica de funcionamento que ele utiliza no dia a dia, na empresa. Ele consegue identificar, a partir do potencial latente, qual não é a intensidade, o quanto que aquela empresa pode expandir ou não, porque às vezes a gente tenta fazer com que uma coisa aconteça e não tem por onde, né? Porque o projeto da empresa está completamente desvirtuado do desejo da alma. Então aí a empresa se desfaz, mas se desfaz conscientemente, né? E outra surge, de acordo com aquele desejo, de acordo com aquela essência. Tá? Então, os processos, eles vão se encadeando, a lógica vai aparecendo e quem está ali, né, representando a empresa ganha consciência, né, e pode manifestar esse potencial de uma forma mais consciente. A primeira coisa é se colocar presente, né? E o que é se colocar presente? Respirar fundo, se sentir aqui e agora, não ficar com a mente no futuro, nem no passado. Trazer todo o aprendizado desse passado para o agora e projetar sim para o futuro, mas do presente. Porque senão você vive lá, aí o teu relacionamento está lá na frente, a tua empresa prosperando está lá na frente e você não consegue materializar isso aqui, não consegue concretizar, né? Então é você no aqui, no agora, vendo cada passo que você precisa dar para poder se abrir para receber e para poder prosperar. É um movimento de ida e vinda, de vinda e ida, né? É esse fluxo que você ativando, você consegue naturalmente, você não precisa nem fazer esforço, né? Você consegue naturalmente expandir, tá? E receber. A minha mensagem é que cada um, a gente busca, né? A gente tem uma proposta de fazer alguma coisa para esse mundo, deixar a nossa marca nesse mundo e a sensação é que nós temos que fazer alguma coisa fora, né? Para deixar para o mundo. O que eu posso fazer para o mundo?
Mas o xamã que trouxe a base de todos esses trabalhos, tanto do Lâminas de Ouro, quanto do Ouro Verde, tanto como do Fogo Sagrado também, ele dizia uma coisa que eu sigo: se você quer mudar o mundo, começa de você. Começa a se perceber. Começa a perceber em que ponto você reage, né? Em que situação você reage e passa a agir. Agir conscientemente, na presença. Aí pronto. Isso gera prosperidade, gera tudo de bom. E vibrando com esse amor, né? Que é o fundamental, a conexão através desse amor.